assistência técnica de celulares, computadores e TVs. Não fechamos ao meio-dia e com estacionamento próprio. Na Rua Duque de Caxias, 1478. Vá a Vale Vêneto, um pedacinho da Itália, no sul do Brasil. Chevrolet, Nicola Santa Maria, Onix Turbo com oferta melhor do que desconto de fábrica. É só na Nicola Veículos. Entrada mais 36 vezes com taxa zero. Aproveite e visite a Nicola Veículos. Nicola Veículos convida. Venha para as avenidas Ângelo Bolson e Alvio Basso. O caminho do progresso em Santa Maria, com empresas fortes, consolidadas e com muita credibilidade. Aqui você encontra tudo o que precisa. Avenidas Ângelo Bolson e Alvio Basso. O caminho do progresso em Santa Maria. Apoio Mercado das Rações. Todos os tipos de ração para todas as espécies de animais. Banho e tosa personalizado. O mais cheirosinho da cidade. Elvio Basso, 1357 e mais 2 endereços. Impaver Tintas. Tintas automotivas, agrícolas, industriais, moveleira e prediais. Na Elvio Basso 1555. Fone 3212-5282. Companhia das Mangueiras, hidráulicas, industriais, alimentícias e em geral. Ângelo Bolson 678, telefone 3222-9015. E Chevrolet, Nicola Veículos. Venha buscar seu Onix Turbo. Faça a conta e comprove. Melhor que desconto de fábrica. Elvio Basso, número 1000. Imembuí é evolução. 19h34. 12 graus. A partir de agora, um programa para inspirar e acelerar negócios e investimentos. Ou até mesmo iniciar um empreendimento. Dê um start e vamos juntos nesta parceria com líderes de empresas atuantes em diferentes áreas. A hora é de valorizar empresas e encorajar empreendedores e candidatos a empresários. Aqui tem conteúdo e comunicação para enfrentar e vencer o que vem pela frente. A Rádio Imembuí apresenta Empreender com Sucesso, a plataforma de mídia e marketing para produtos e serviços, com a apresentação de Lisete Fröhlich, consultora em vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. Muito boa noite, em nome da Lisete Inês Fröhlich. Está Inês, viu? Estamos começando mais uma edição do Empreender com Sucesso. Ela está aí, firme e forte numa recuperação crescente e evolutiva. Muito bom, dona Lisete. Um grande abraço. Aos patrocinadores do programa, conquistados sempre com árdua dedicação e principalmente com uma tenaz convicção de que o espaço está trazendo um debate sempre produtivo. Nós estamos aqui para sucedê-la, para permitir essa mediação de debate que neste espaço, neste Nossas Raízes, é sempre extremamente produtivo. Eu sou testemunha disso. Já teve programas épicos aqui, né, que se tornaram em função de resultados, como, por exemplo, do patrulheiro Sanderson. Ele participou numa quinta-feira aqui no programa e disse, eu vou ir lá, no presídio feminino, Colmeia, uma coisa assim. Isso, Colmeia. Colmeia, né? Isso. Eu vou ir lá. E foi na sexta-feira de manhã. Foi lá na sexta-feira de manhã. No sábado ele ligou para os nossos amigos aqui. E na semana seguinte, a menina aqui de Santa Maria, que está aqui em Santa Maria, né, teve a sua revisão de por que ela estava lá, de por que estava detida na Colmeia. Como é o nome dela? O primeiro nome só a... Tatiana, né? Tatiana, exatamente. Então, esse gesto do patrulheiro Sanderson, eu digo patrulheiro porque ele é deputado federal e usa esse nome, né? Patrulheiro Sanderson. E foi... assim, do programa eu fiquei assim impressionado, sabe, que eu tenho uma longa vivência nessa questão de jornalismo, isso jornalisticamente
merece uma referência muito... Só nisso já mereceria uma referência muito especial. Há fora outros eventos, outros temas, como, por exemplo, entrevistar aqui o deputado Rodrigo Lorenzoni, com impressões bastante fortes, no momento em que estava difícil de se antever o que seria aquela votação do hino, para resumir. Né? Ele até disse, olha, aqui, estou estranhando aqui, ali, tudo mais, tal. Aí, na terça-feira da semana seguinte, foi quinta, né, Rodrigo? Isso, na terça da semana seguinte, deu a votação, pimba, cravado, tudo mais. Aqui eu digo assim, pá, esse programa merece ser ouvido. Eu disse assim, 38-13. Exatamente, obrigado. Então, é um programa, vocês acrescentam, quero dizer que vocês acrescentam dentro desse programa da Lisete um componente de credibilidade necessário à análise dos fatos. Porque o que nós temos dificuldade hoje para analisar fatos é a credibilidade com que a gente se debruça sobre dados e conteúdos que permitem a gente comparar e oferecer uma reflexão para o ouvinte. Então, vamos de novo para mais um grande tema. Em nome de Tinks Tintas, pensou tinta, pensou com Tinks, na Ângelo Bolson, pertinho da Rotatória do Gaúcho, e em Camobi, na Avenida Prefeito Evandro Ber, 785. Construtora Jobim, Cristo Rei, Centenário Residência School, os melhores investimentos imobiliários. Decora, detalhes com afeto, carinho e toda a energia de bons fluidos para sua casa ser acolhedora e feliz. Decora, na Heitor da Graça Fernandes, número 500. UFN, Universidade Católica Franciscana, Universidade Católica Franciscana para um novo tempo no mundo do trabalho. Ângelos Oeste, Complexo Velatório na Elvio Basso, 1519, pioneira em planos de assistência funerária. Pampeiro, Volkswagen, 70 anos de Brasil. Olha lá ela, está sendo torrada no governo. A Simone Tebet, ministra do Planejamento e Mudança de Comando do IBGE. Simone Tebet diz, Pockmann será bem-vindo na equipe. Ela disse que ela e o MDB não tinham nenhuma objeção contra o cara. Mas o MDB está posicionando ela como se ela fosse contra o Pockmann. Quer dizer, estão posicionando ela como uma guerrilha interna no governo. Eu ainda vou entender, vou convidar vocês para falar sobre isso também, esse assunto aí, porque é muito da hora também essa questão. Agrocomercial Canabarro, na Borges 365, tem sempre promoções imbatíveis. Colégio Fátima Educação e Humanização. Purifique Santa Maria, o melhor da água purificada é mais energia com Purifique. Consulte a equipe da nossa amiga Lia Noal no 3026 4825. Brita Pinhal, em setembro 50 anos, soluções em obras e infraestrutura de pequeno a grande porte, Cislimpa, sistema de limpeza, um site inteirinho com marcas e produtos garantidos com qualidade. E Get Commerce, a nossa Jo De Lázari, a Josele De Lázari, vi uma foto da Jo Eliezer Victor na Itália, lá de boas, hein? Parabéns, aí, em Milão, na Itália. Nossas raízes, aqui estamos nós, Saúde Protege, Medicina do Trabalho por completo e Estação Camobi Multistore. Muito bem, dona Lisete Fröhlich, então vamos abrir o programa. Vamos convidar aqui, mandar um abraço para a dona Luciana Paola Camilotti, engenheira Luciana Paola Camilotti, também ativa participante, tem um trio, né? Ela não está aqui hoje. Estava a caminho, talvez ela chegasse a tempo, ela disse, né? Mas parece que houve ontem lá em Porto Alegre, num determinado local, houve parece um ciclone, né? Então é isso. Vamos fazer com que já falamos mais também sobre essa questão ciclotímica. O Rodrigo Silva Jardim, boa noite, conduza, por favor, que já o nosso CIEP está já aqui participando conosco, já dando o seu ar da graça aqui conosco. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aê. Boa noite, como estão todos? Tudo bem? Boa Ótimo. Noite, nossos rádio ouvintes, internautas, colegas de mesa, Eliezer. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre economia. Vamos conversar com o Felipe Rosa, economista, para que a gente possa entender um pouco mais essas questões que o governo federal está colocando. O Felipe é um economista bastante importante para nós aqui do Rio Grande do Sul, de Santa Maria mesmo, que desenvolve um trabalho bastante interessante. Boa noite, Felipe. Boa noite, Rodrigo. Como estamos? Tudo bem. Nós estamos aqui no programa Nossas Raízes, com o nosso comandante aqui, o nosso André Campos, o nosso Carlos Flávio aqui, e a gente queria conversar um pouco contigo, Felipe, porque tu és um economista, eu diria assim, bastante diferenciado dentro do que a gente costuma ver por aí, né, Felipe? Sim. Através do teu trabalho da Brasil Paralelo também, né?
E o que tu pensas, Felipe, dessa nova proposta do governo federal aí, que muitos chamam de calabouço fiscal? Bom, Rodrigo, uma boa noite ao André e aos demais da mesa. Boa noite. E aos ouvintes aí da rádio. É um prazer conversar com vocês. Então, eu vou tentar ser um tanto quanto sucinto, apesar do tema ser um pouco complexo, né? O arcabouço fiscal é uma tentativa do governo de ancorar expectativas, né? A ideia sempre de um governo é que, de certa forma, a gente consiga ancorar as expectativas para conter a inflação à medida que a gente coloca uma bússola fiscal, né? Dizendo para a sociedade basicamente assim, esse governo aqui, ele se compromete a gastar tanto, né? E dado determinado nível de receitas, a gente imagina poupar tanto e a partir daí confrontar a curva de juros. À medida que eu faço um determinado volume de poupança, eu consigo pagar um pouquinho dos juros da dívida pública com essa poupança realizada, e a partir daí eu coloco a trajetória da dívida pública num movimento mais sustentável de crescimento, né? Porque é bom que os ouvintes saibam, a dívida pública não para de crescer em termos nominais, né? A gente sempre tem uma dívida pública crescente, um estoque crescente, porque o Brasil não paga a sua dívida pública, a gente rola a dívida pública, né? Então o que a gente faz? A gente basicamente negocia a dívida passada, emite novos títulos e vai pagando os juros dessa operação. Quando o governo coloca uma âncora fiscal, né, ou seja, se compromete a poupar um pouco, confrontando as receitas primárias com as despesas primárias e fazendo um colchão ali de poupança, ele usa dessa fração poupada para pagar esses juros e evita que o dinheiro dos impostos que nós todos pagamos vá direcionado para pagar juros da dívida pública, que é algo bastante contraproducente, né, para a economia. E aí chegou no arcabouço fiscal, e basicamente o que ele né? Ele tenta estabelecer essa trajetória sustentável de crescimento da dívida pública através do estabelecimento de uma ancoragem do crescimento da dívida pública em relação à receita. Então, quando a receita subir, as despesas públicas subirão até um determinado teto. Esse é um comprometimento do governo de tentar mostrar o seguinte: olha, a gente está comprometido aqui em fazer superávit primário, o tempo todo fazer superávit primário. O grande problema, Rodrigo e amigos, é que à medida que o governo tenta o tempo todo fazer superávit primário pelo lado da receita, ele não faz o seu dever de casa, né, que é controlar o seu próprio gasto. E esse é um problema bastante grande para o setor público, porque os incentivos são perversos nesse sentido. Não é adequado você fazer austeridade fiscal, por assim dizer, pelo lado da receita, porque você vai tomar muito do setor privado da economia buscando ajuste fiscal pelo lado da receita e não vai fazer com que o governo corte na carne, né? Corte parte dos seus gastos públicos e faça suas escolhas de política pública, que é uma coisa muito importante para que um governo demonstre para a sociedade aquilo que ele prioriza. Não dá para gastar com tudo, né? Não dá para se endividar demasiadamente. A gente teve essa experiência no governo Dilma, gastar demasiadamente e não fazer escolhas em política pública. Então o governo tem que dizer o seguinte para a sociedade: olha, esse governo aqui, ele prioriza educação, saúde, segurança, e essa outra parte aqui, infelizmente, agora não tem dinheiro para ela, porque a gente precisa poupar, porque se endividou muito no passado, e essa poupança a gente imagina poder usar para pagar um pouco dos juros e trazer a trajetória da dívida pública para um movimento mais sustentável de crescimento, porque isso é o que ajuda a controlar a inflação de preços. E esse atual mecanismo, ele é confuso nesse sentido, porque ele estabelece metas pouco factíveis de serem cumpridas no âmbito da receita, vai buscar receita em tudo quanto é canto, não à toa o governo está tentando taxar em tudo quanto é lado, né? Vai taxar apostas esportivas, vai taxar aqui, vai taxar colar, porque se ele não conseguir fazer com que as receitas subam, ele vai ter uma depressão muito grande para o lado da despesa. Então, assim, o ajuste fiscal, na verdade, está sendo jogado na conta da população e não na conta do governo. Isso não é um bom incentivo ao governante. Nunca é um bom incentivo para qualquer governo. O ideal é que o governo faça a sua parte, corte os gastos públicos e escolha prioridades. Não é o que esse arcabouço fiscal faz. Boa noite, Felipe. É um prazer falar contigo. Meu nome é Carlos Flávio. Né? Prazer, Carlos. Prazer. Obrigado por estar aqui conosco. Nós também queremos agradecer a presença do nosso ouvinte, do nosso telespectador, né? Porque hoje em dia você tem a possibilidade dessas comunicações. Me diga uma coisa, eu vejo que a grande dificuldade, talvez, Felipe, seja como que você consegue demonstrar para o cidadão mais simples
o peso que tem um governo com a máquina tão gigantesca como a brasileira. Como é que a gente poderia traduzir para o indivíduo que acredita que muitas vezes um governo de esquerda, que nós sabemos que adora fazer gastos sem qualquer responsabilidade, gerando para o futuro, né, quem saiba outros, né, se houvesse de fato uma democracia, que eu acredito que já se extinguiu no Brasil há algum tempo, para que esses indivíduos entendam que esse governo não é aquela figura do pai protetor, mas sim aquele que vai dilapidando o pouco que eles já têm. Sim. Essa é uma pergunta talvez de $1 milhão, né? Por isso que ela é muito boa. De fato, não é fácil, né? A população brasileira vem bastante cansada da política e de acompanhar, enfim, todos os movimentos da política nacional, né? A gente está um pouco cansado até disso. E é necessário, né? O ponto principal o governo, amigos, ele só se financia de duas formas, tá? Não há uma terceira forma de se financiar. Ou ele nos taxa, cobrando mais impostos, né? Taxas, contribuições, assim por diante, ou ele se endivida. Não há outra forma, né? Que também é uma forma de tomar dinheiro do setor privado, mas apenas de forma voluntária, né? Porque o endividamento é um empréstimo voluntário que o governo pega do setor privado. Não tem outro jeito. Então, ou é impostos ou é dívida pública, ou uma combinação dos dois, que é o que todos os governos brasileiros, assim por diante, fazem, né? Não só aqui, como no resto do mundo todo. O grande problema é que, assim, os mecanismos de incentivo por trás das escolhas públicas são muito diferentes dos mecanismos de incentivo por trás das escolhas privadas. Então, quando a gente resolve que nós temos que ter um Estado inchado, proeminente, que executa muitos serviços, delega muitos direitos, ou se autoconcede, né, o direito de fazer saúde, educação, segurança, estradas, aeroportos, em toda a infraestrutura, né, todo o sistema de previdência. Quando a gente imagina que esse governo ele é necessário, isso vai custar bastante caro à população. Isso também é com os escandinavos, isso também é com a França, todos os países que resolveram adotar um modelo de Estado de bem-estar social, encareceram o custo do governo à população. Todos, sem exceções. E o grande problema disso, pessoal, é que a forma como o Estado aloca os recursos que ele toma da gente, né, seja por empréstimo, né, endividamento, ou por impostos, nunca é tão eficiente como é no setor privado. Porque o dinheiro não é seu e você faz coisas que não é para você, né? Então, assim, você toma o dinheiro dos outros para fazer coisa dos outros. Quando você faz isso, né, a tendência é que você não dê muita bola para o custo, tampouco para a qualidade. Então é por isso que a gente olha tanto aquelas obras públicas, que, né, elas ficam no meio do caminho ou custam 3 vezes mais e rapidamente se deterioram. É diferente de quando você aloca dinheiro para você mesmo, né? Então, aí você olha o custo, você olha a qualidade, você vê você pagando. Então, qual que é o grande problema aqui, para não me alongar demais, pessoal, e a gente ter mais tempo para conversar também? O grande problema é que, numa sociedade assim, né, e com um governo assim, esse Estado vai ficando muito pesado e muito ineficiente, que é um pouco da sensação que todo brasileiro tem, né? A gente tem um Estado grande, caro, e que é pouco eficiente, né? Todo mundo tem que buscar no setor privado aquilo que o Estado diz que te daria, né? Saúde, segurança, educação. E o que é pior, nós temos um sistema tributário, que agora está sendo reformado, que esconde, mascara um pouco desse custo todo. A gente, na prática, não sabe muito bem o quanto paga para manter o Estado brasileiro. Isso é uma coisa muito ruim, porque inciviliza a população, é pouco transparente e nos afasta da política, né? A gente vai ficando cansado de acompanhar. O que nunca é bom, né? Porque o que a maioria dos políticos, principalmente aqueles mais ineficientes, mais querem da população, é que a gente, de fato, se afaste dela, faça nossas escolhas sem critérios, sem muito escrutínio. Porque daí, obviamente, ele é premiado para ser ineficiente. Então, o ideal nunca é esse. O Brasil, infelizmente, a vida toda, praticamente, dele caminhou nesse sentido. A gente agora faz uma reforma tributária que pode nos ajudar nesse sentido. Mas é disparada a maior dificuldade. Eu acho que demonstrar para a população o quão caro é manter esse Estado talvez também seja um dos papéis do que a gente aprovou no Congresso agora com a reforma tributária de cerca de 3, 4 semanas atrás. A questão da complexificação até de todo esse debate, parece que fica encurtado quando se trata mais de negociação na hora de votar do que propriamente trazer à luz o que de fato vai incidir na vida da sociedade, né? O que eu sinto, pessoal, é que a forma como também a gente escolheu, né, para representar
a população junto ao Congresso está longe de ser ideal. Então, na prática, nós temos um Congresso muito isolado da sua população, né? A gente vota e pouco lembra em quem votou, porque o nosso sistema de eleger os representantes do Congresso é um sistema proporcional, né, indireto. Então, a gente escolhe a deputada. Vejam comigo, né, amigos? Isso não é nem um pouco razoável. A gente escolhe um deputado federal entre 700 e poucos candidatos que nós tivemos aqui na última eleição para deputado federal. E escolhe um deputado estadual entre 800 e poucos. Qual é a capacidade que a gente, de fato, tem de escolher um bom deputado estadual, um bom deputado federal, com uma quantidade tão grande de deputados federais e estaduais que foi? O ideal era a gente ter uma eleição distrital, né? Que é um sistema americano, que é parte do sistema alemão, que é parte de vários outros sistemas, né? Britânico também, que é basicamente assim, a eleição a deputado é quase uma eleição a prefeito. Poucos candidatos que se elegem só pelos seus distritos, o custo da eleição é barato, então permite que pessoas de fora entrem de forma competitiva, sem precisar de muito dinheiro para competir e concorrer a deputado. Os debates se dão nas paróquias, nas comunidades, né? A eleição é de boca a boca. E você lembra muito bem quem é o teu congressista. Olha, o congressista de Santa Maria é X, né? O congressista de Aguda é X, o congressista... Você divide o país em distritos e isso melhora a capacidade que a gente tem de acompanhar a política e cobrar o nosso congressista. A gente aqui mal lembra quem são os congressistas que votamos, e se a gente for pensar nos 32 deputados federais que nós temos, salvo engano são 32, a gente certamente vai lembrar de uns 5 ou 6, sim, muito. Porque é muito difícil acompanhar. Então isso inciviliza e, obviamente, na hora de estabelecer as negociações para aprovar coisas importantes como a reforma tributária, o arcabouço fiscal e assim por diante, a gente não consegue se sentir bem representado, né? Porque esses caras, de fato, não são nem preparados e tampouco nos representam de fato, né? Há uma separação muito grande, um distanciamento muito grande do eleitor e do eleito, né? Isso é péssimo para a democracia como um todo, é uma das coisas que também inciviliza a gente politicamente. Felipe, uma coisa que me instiga muito a pensar a respeito de toda essa situação é de como é que a gente pode contribuir para uma mudança de mentalidade, né? Porque nós falamos aqui no programa muito essa ideia de que riqueza gera riqueza, né? Sim. E que o Rio Grande do Sul, e principalmente Santa Maria e metade sul, ela está cada vez mais isolada, né? Agora, esses dias, eu estava vendo como a classe política de uma cidade chamada Dois Vizinhos, no sul do Paraná, se viabiliza em termos de representatividade dos interesses da região, né? E como uma cidade de Santa Maria que não sabe nem direito qual é a sua vocação, né? Porque ela teve alguns ciclos na sua vida, né? E como pensar a economia, e tu é uma pessoa, vamos dizer assim, que tem essa característica de ser um economista meio fora desse padrão que a gente está acostumado a ver. Como é que tu entende isso? Essa mudança de mentalidade, ela é possível para evitar que a gente se torne cada vez mais isolado, né, de tudo, né? Sim, sim. Eu acho que é um risco que nós corremos, tá? Aliás, eu venho dizendo que pós-reforma tributária, agora escrevi um artigo para Zero Hora essa semana, inclusive, sobre isso, eu venho dizendo que a gente tem um desafio muito grande enquanto município, não só Santa Maria, como todos os municípios do país. Mais de 5.500 municípios que nós temos. Até então, pessoal, para a gente reconhecer as nossas vocações, atrair investimento, pessoas, né, família, melhorar o nosso senso de comunidade, de pertencimento à comunidade, e assim se reconhecer enquanto um município próspero, desenvolvido, até então boa parte desses mecanismos de atração de investimento de pessoas se vinha por grandes obras públicas, né, gasto público direto, ou benefício fiscal. Então, na prática, eu vou lá, concedo lá para determinado setor desoneração de ISS, isento de IPTU, né, não cobre TPI. Eu trabalho como diretor-geral de políticas públicas aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre. Basicamente, as discussões se dão na base dos benefícios fiscais. Então, para eu atrair determinada empresa, eu concedo isso, concedo aquilo, né? Isso vai acabar com a reforma tributária. A reforma tributária vai ser um tributo único, basicamente, um IBS e um CBS. É uma contribuição e um imposto. Esse IBS que vai unificar ICMS e ISS, ele vai ser o único país inteiro. Os municípios não vão ter mais capacidade de atrair empresa, investimento, emprego, renda, através de benefícios fiscais e questões tributárias. Isso vai acabar. Quais serão os fatores de escolha das empresas para Santa Maria, por exemplo? O que Santa Maria oferece?
qual é o capital humano que nós temos aí, a mão de obra qualificada que nós temos aí, qual é a infraestrutura das nossas estradas, da logística, do nosso aeroporto, como estão as praças, como a cidade, como é que está o distrito industrial, como é que está a interligação modal entre os distritos, né, da cidade, entre as várias regiões da cidade, como se dá a logística, a escolha das empresas a partir da reforma tributária daqui a uma década, mais ou menos, que esse processo vai começar, vai se dar através da busca pelos melhores fatores de produção de uma cidade em comparação com outra. Como Santa Maria se posiciona nisso, né? Nós temos uma década para se preparar. E é um pouco do que Santa Maria precisa, Porto Alegre também precisa. A gente precisa se preparar para estar competitivo nesse sentido, porque senão, se a gente hoje já se sente isolado, eu sou santamariense, né, vivo aí, gosto muito, quase todo final de semana estou em Santa Maria. Se a gente não acordar, né, o gestor público não acordar, Santa Maria tende a ficar ainda mais isolada apenas como um polo educacional, mas que perde seus talentos com uma facilidade imensa, e um polo militar, mas que também vê muita transição, né, de militares, pouco pertencimento, né, pouca comunidade, porque na prática o militar vai e volta com muita frequência. Então, na prática, Santa Maria tende a ficar isolada se não acordar nesse sentido. É uma das preocupações que eu venho tendo e venho alertando o máximo que eu posso para que a gente se prepare na infraestrutura, na educação, nas condições de logística, nos aeroportos, nas nossas estradas, para que a gente, daqui a uma década, não esteja muito disposicionado nesse cenário de competição, que vai ser duro, né? Porque a gente vai competir com muita cidade preparada, muita cidade já pronta, por assim dizer, e que larga na frente se a gente não acordar. Então, é um desafio imenso que a gente vai ter para se desenvolver nos próximos anos aí. Felipe, assim, uma coisa que me preocupa muito, e eu me lembrei agora, enquanto você falava, de um evento que nós tivemos fantástico aqui, em Santa Maria, em 2013, e eu fiz uma pergunta ao Dr. Antônio Meneghetti Neto, acho que é Neto, né, a respeito do fato com relação, entrando nessa mesma linha que tu argumentaste agora. Eu me preocupa muito uma questão que o Rio Grande do Sul, pós-Santa Catarina, deve ser o segundo estado que deverá, em 30 anos, nós termos a segunda população mais velha do país. O que nós estamos pensando, e agora você falou em pensarmos a cidade estrategicamente, que é uma questão difícil para o brasileiro, é pensar estrategicamente, médio e longo prazo. Que é a questão assim, como ficará a matriz produtiva do Estado, porque a nossa visão de fazer política, como tu disseste, está envelhecendo tanto quanto nós, enquanto indivíduos. Como é que tu vê essa questão, o envelhecimento da nossa sociedade, de forma acelerada, sendo o segundo maior contingente no país, e também o que se pensa nessa modernização e inovação para nós, que os jovens não tenham essa carga tão grande de idosos, vivendo cada vez mais? Perfeito. Essa é uma questão importantíssima. O Rio Grande do Sul já é um estado velho, né? Quando você compara e isso aqui não é em termos pejorativos, né, gente? É apenas uma constatação mesmo. Quando você compara com o restante da população brasileira, os demais estados, o Rio Grande do Sul já envelheceu. Nós já vivemos um processo de saída da transição demográfica. O que é a transição demográfica, né, pessoal? Quando a gente tem poucos idosos na ponta de cima da pirâmide, poucas pessoas nascendo, né, uma taxa de natalidade estável aqui, e a maioria das pessoas concentradas entre 20 e 50 anos, ou seja, na sua idade economicamente ativa, produzindo, trabalhando, gerando emprego e renda. Esse é o momento que a cidade, o país, o município, os estados têm que crescer. E não está acontecendo, né, infelizmente, em nível nacional, inclusive. O Rio Grande do Sul já praticamente perdeu o seu bônus demográfico. Né? A gente já envelheceu, nossa previdência pública estadual já é deficitária, a gente tem uma reformada agora para colocar ela numa rota um pouquinho mais sustentável, mas ela é ainda bastante deficitária, um déficit de mais de 8 bilhões. A Previdência Municipal de Santa Maria, apesar de capitalizada, também deficitária. E uma população, sim, em franco envelhecimento. E, assim, a demografia, pessoal, ela é assim, impiedosa. As pessoas, graças a Deus, né, que bom, elas não morrem em massa, né? Na prática, sim, envelheceremos, teremos uma expectativa de vida maior, né, nas próximas décadas. E uma taxa de natalidade estável. Então, na prática, para as novas gerações nos sustentarem, né, a minha geração, quando envelhecer, assim por diante, a gente vai ter que cobrar demais das próximas gerações para nos sustentarem o sistema de previdência futuro, se a gente não reformar esse processo. E essa é uma discussão que ela foi, de certa forma, aplainada, assim, né, ali em 2019, mas que ela vai voltar à tona daqui a uma década, certamente. Que na prática nós não encaramos o problema com a devida seriedade e eficiência. A gente vai precisar voltar a discutir isso.
No caso de Santa Maria, a mesma coisa, né? E eu acho que isso é para ontem, né? Já é para as eleições do ano que vem, aí, em 2024. Nós precisamos colocar o assunto na presidência e alertar a população de Santa Maria sobre o problema previdenciário. A gente já consome recursos da prefeitura cobrindo o déficit previdenciário. Então, se Santa Maria hoje tem ruas que não são as mais adequadas, hospitais têm problema para enfrentar a crise que nós tivemos aí com a dengue, e assim por diante, saibam que boa parte disso decorre do nosso déficit da Previdência, que drena recursos do poder público municipal. A gente precisa resolver esse problema. E essa é uma discussão premente. Eu reitero, a gente já tem que fazer para 2024. O envelhecimento da população é uma realidade, não há muito como se combater isso, pelo contrário, né? A gente pode atenuar o problema aumentando a taxa de natalidade, mas esse é um processo que também é um pouco cultural, né? Da atual formação das famílias brasileiras, elas estão diminuindo no número de filhos. Então, fácil não vai ser, de fato, mas a gente precisa encarar o problema com seriedade e com devido compromisso com as próximas gerações, né? Que geralmente é o que falta ao gestor público por vezes. Assim, eu só quero retornar uma coisa e eu quero só que tu tire uma dúvida nossa que acaba sendo muito ventilada. Esse seria o grande gargalo da China se manter num determinado nível de crescimento, que é justamente quando se adotou a política do filho único, ela criou um hiato, e há também um alto grau de envelhecimento da população chinesa que não consegue mais ter um nível de jovens que poderão ocupar esse espaço? É um problema asiático como um todo, né? No caso da China, ainda mais severo. Eu gosto de dizer que a China vive a sua revolução industrial própria. Jornada de trabalhos exaustivas, 7 dias por semana, 12 horas por dia, muita gente, né? E taxa de natalidade muito baixa, com a população envelhecendo. O Japão vive algo próximo, mas já passou dessa fase da intensa produtividade, né? Per capita. Mas isso também passa um pouco pela Coreia do Sul. Os asiáticos todos vivenciam esse problema, e esse é um problema que lá já chegou mesmo. Já se sabe disso, que precisa se confrontar isso com seriedade. O Brasil ainda posterga essa discussão porque a gente ainda vive um pedaço do bônus demográfico. A gente tem aí por volta de 15 a 20 anos ainda de bônus demográfico. O bônus demográfico tende a durar de 40 a 50 anos, pessoal, pra vocês terem uma ideia. Então a gente ainda pode postergar essa discussão, né? Como se o problema não existisse, jogando a sujeira para debaixo do tapete. Na prática, o ideal era começar a discutir isso agora, com a devida seriedade e velocidade, para que a gente possa não passar por problemas maiores. Como é que a China está resolvendo esse problema, né? Jornadas exaustivas, muita produtividade, por isso que eu brinco, né? Talvez não seja um bom termo brincar com isso, mas assim, eu venho dizendo, é uma revolução industrial própria, né? A China vive isso, né? Em pleno século XXI, porque do contrário não tem como manter um modelo de crescimento econômico, né? As pessoas vão ter problemas de inanição na China, se eles, no caso, não irem para esse caminho, né, de alta produtividade e jornadas exaustivas. Da mesma forma com o comércio internacional, né? Se você não se abre para o mundo e para as fronteiras, não dá conta de produzir tudo que é necessário. Muita gente. E muita gente envelhecendo. Então, isso é um problema grave. De novo, reitero, no caso do Brasil atenuado, porque nós não temos uma população tão grande assim, mas uma população idosa e um sistema previdenciário já deficitário e já quebrado. Sim. Então, ou a gente encara essa discussão, nós vamos ter sérios problemas lá na frente, principalmente as próximas gerações. É muito interessante essa questão do economista Felipe Rosa, do envelhecimento do Rio Grande do Sul, um estado velho, né? Sem essa pejorativa de dizer que é velho. Mas eu vou trazer um exemplo lá da fronteira oeste. Meados da década de 80 e meados da década de 90, de Itaqui, principalmente, de onde eu estava lá, eu vi, vou dizer o que eu vi, dezenas, talvez uma centena de produtores rurais abandonando Itaqui, indo embora de Itaqui. Imagino. E filho de produtores rurais também, mas que não viam mais ali espaço para eles crescerem, espaço para terem terra. A terra é dos mesmos, não dá para comprar, está muito caro. Mas o que eles fizeram? Eles subiram com máquinas pela terra. Subiram pilotando para a direção do Centro-Oeste. Resumo da história. O que se tornou o Centro-Oeste hoje e o que é o Itaqui hoje? Itaqui continua com níveis de produtividade de arroz muito alto, mas nas mãos de poucos, e se não dos mesmos. E os que foram para lá, Sorriso, Bonito, fundaram um novo estado.
Só em fundar um novo estado, o estado do Tocantins, Aham. o Rio Grande do Sul já ficou velho porque ele não se renovou, salvo regiões de fertilidade econômica, como é a região de Gramado, como é a região Sim. serrana ali, tudo mais. Mas no restante desses, da onde os produtores saem, continua, te convido. Tu atravessa São Pedro, vai a Jaguari, passa Santiago e tu vai te desolar com a larga vastidão de terra, sem nada, a não ser lá longe cabeças de gado e de vez em Sim. quando alguma que outra árvore que não frutífera. Um É. largo latifúndio. Quer dizer, o que acontece nisso aí? Como é que um Estado que é progenitor de desenvolvimento, de figuras que buscam, de pessoas, de expressão, de sujeitos que querem se desenvolver, vão embora, desenvolvem em novos lugares e nós ficamos aqui no mesmo ostracismo econômico? Em certa medida, isso que a gente ainda consegue, dentro do nosso agro, ser o propulsor do crescimento da economia gaúcha. Né? Porque a gente ainda consegue trabalhar bem a extensão rural e tirar bastante produtividade do solo, a despeito de a gente se disposicionar bastante em relação ao Centro-Oeste em várias culturas. Né? Para além da diversificação cultural também, né, das culturas em relação a eles. Assim. Então, o grande problema que eu vislumbro aqui para o Rio Grande do Sul é a gente, infelizmente, né, em algum momento da nossa trajetória política e econômica aqui do Estado, a gente permitiu a saída de bons talentos, né? Talentos produtivos mesmo, né? Gente empreendedora e que percebeu na região central do país, né, para o Centro-Oeste e para o Norte, mas principalmente o Centro-Oeste, uma oportunidade. Eu também tenho parentes aí que se deram muito bem no Centro-Oeste produzindo. Por que não ficaram, né? Em algum momento a gente se isolou. E essa foi uma escolha, inclusive, por assim dizer, do modelo de Estado que o Rio Grande do Sul escolheu para si. O Rio Grande do Sul, até cerca de 2 anos atrás, dividia com Minas Gerais o ranking entre os estados mais endividados e mais custosos para a população. Né? E parou de entregar infraestrutura, né? Tanto de estradas como de prosperidade. A migração para o campo e para outras regiões passou a ser uma alternativa muito mais viável do que ficar na cultura, ficar no campo. A gente, de certa medida, até vinha conversando com um colega meu economista aqui em Porto Alegre, que a gente personificou o campo gaúcho, né? Hoje você tem muita gente que mora na cidade e produz no campo, mas mora na cidade, não mora no campo. Né? Uma pessoa, um latifundiário, tem lá a produção YH de determinada cultura, mas ele, na verdade, está urbano, há muito tempo urbano, com os filhos estudando na universidade, morando na cidade e apenas produzindo no campo. Culturalmente falando, isso sequer é adequado, porque a gente vai perdendo também o senso de comunidade, né? A cultura vai morrendo. Tudo aquilo que construiu e forjou o Rio Grande do Sul vai ficando mais fraco, né? Vai perdendo força. A gente ainda consegue se manter bem, porque em algumas culturas continuamos muito produtivos. Salvamos o PIB do Estado em vários anos, né? Tirando as estiagens dos últimos anos que nos atingiram diretamente, a gente estava até muito bem posicionado. Mas quem salvou, por exemplo, o PIB brasileiro nesse último trimestre e no acumulado de 12 meses foi basicamente o agronegócio. E a gente está falando aqui do Centro-Oeste e alguma parte do Sudeste. Então, na prática, é isso que o Brasil, e aí o Rio Grande do Sul também é um partícipe, tenta entregar mesmo para o mundo. É onde a gente é um player econômico. Mas, de qualquer forma, ainda é pouco, né? Porque, a despeito de um certo abandono da cultura, da cultura do campo, né? A gente ainda tem baixo valor agregado na produção agrícola comparado com o que o resto do mundo faz. Né? Então, a gente, na hora que troca com o resto do mundo, vende soja e compra computador, para ser didático aqui, né, com o nosso ouvinte. E isso é ruim, porque a gente, de fato, perde, né, em termos de troca aqui, nessa relação comercial. Né? A gente compra um produto de muito valor agregado e vende um produto de menor valor agregado. Ainda que hoje a soja e as demais culturas tenham muita tecnologia incorporada, mas ainda bem distante dos produtos da microeletrônica, da nanotecnologia e da indústria como um todo. Então, ainda falta para a gente catapultar os demais setores. Quando a gente fala do Rio Grande do Sul, nesse sentido, a gente também está muito para trás. Né? A gente tem alguns polos industriais na Serra, polo petroquímico e algumas pequenas iniciativas no interior afora, mas ainda é tudo muito incipiente. Então, falta bastante para o Rio Grande do Sul se posicionar de uma maneira mais competitiva no âmbito nacional, inclusive. Então, é isso aí.
É uma pena. Felipe, teríamos algumas milhares de questões para te aproveitar aqui, mas gostaríamos de agradecer a tua presença e te convidar para em outros momentos, de repente, né? A gente sabe que tu é muito ocupado aí nas tuas tarefas cotidianas, mas agradecemos a tua presença aqui e te convidamos para uma outra oportunidade nós conversarmos sobre esse tema tão fascinante que é a economia brasileira. Né? Amigos, quando vocês quiserem, é só ligar, no telefone à disposição. Eu brinco aqui, estava falando com a minha esposa, boto descanso para dormir e fico à disposição. Então, é só chamar que a gente, para conversar de economia, está sempre disposto. E assim, eu, apesar das notícias não serem lá muito boas, né, tanto em nível nacional como estadual e talvez municipal, eu acho que a gente não pode, só para terminar com uma mensagem, né, eu acho que a gente não pode de fato desistir do Brasil, em momento algum, e nem da nossa gente. Nós temos um povo ótimo, produtor, empreendedor, é uma questão de nos qualificar para nos tornarmos mais produtivos e competitivos. Eu tenho muita fé que o Brasil ainda pode chegar lá, e não vai ser um processo rápido, pelo contrário, vai ser lento e doloroso, mas a gente não pode perder a fé, porque se a gente desanimar, bom, aí... eu tinha um professor de economia muito querido que dizia que quando a gente está no fundo do poço, a gente tem que parar de cavar. Se o Brasil já parar de cavar, tá bom, e a partir daí é construir de alguma forma para sair desse poço aí. A gente não pode desistir disso. Né? Mas o grande problema, né, Felipe, que às vezes a gente está no fundo do poço e quando a gente menos imagina tem um alçapão nesse poço, né? A gente vai mais pro fundo. Às vezes isso acontece. Tem uns problemas de percurso nesse caminho que às vezes desanimam. Mas é muito da gente, né? O brasileiro já passou por tanto governo ruim, eu sempre falo isso, né? É Sarney, é Collor, é isso, é aquilo. E a gente sempre esteve aí, né? Não desistiu e eu acho que nada. A gente, de certa forma, tem uma capacidade imensa de se reinventar economicamente, produtivamente. E é uma questão de a gente melhorar um pouco nossas instituições, levar a economia para uma trajetória mais sustentável de crescimento econômico, né? Menos voos de galinha, uma trajetória mais sustentável. Isso. Que a gente vai tirando aos poucos a população da pobreza, vai melhorando as condições de vida como um todo. Eu ainda tenho fé que a gente aos pouquinhos vai chegando lá. É isso aí. Muito bom. Olha só, cumprimentos, parabéns. Estou surpreso aqui. Acompanhei com toda a atenção possível a sua eloquência didática, clareza de conceitos. É impressionante. Que torna compreensível o complexo, viu, doutor Felipe Rosa aí? Muito bom. Muito obrigado, filho. Muito obrigado. Aceito os cumprimentos aí, que valeu mesmo. Muito bom. Um grande abraço. Abraço. Um abraço. Ótimo, muito bem. Muito bom. Viram que, sobre o ponto de vista conceitual da economia, ele vai bem, ele não quis entrar nessa questão política. A gente pode entrar nessa questão política aí, né? Porque o arcabouço é político. Sim, né? Sim, sem dúvida. São opções, né? E é lamentável do ponto de vista... Eu escutei que foi a grande crítica para o Lira, né? Está 30 anos o projeto na Câmara para apreciação e tudo mais, e de repente aprovam assim a sopetão, toque de caixa, né? Aí ele, inclusive, convocou uma entrevista coletiva no dia seguinte, depois que vieram essas acusações. Ele disse, não, isso aqui está com debates em comissões de especialistas A, B, C, D, apresentou ao longo dos últimos anos tantas reuniões, tudo reuniões fechadas em comissões, né? Sim. Não foi um debate público. De sociedade público. Os próprios empresários aqui de Santa Maria ouviram dizer, não, isso nunca entrou na pauta das associações comerciais, dos sindicatos, das federações. Considero Aí diz assim, mas... Aí o Lira foi e mostrou, está aqui na pauta da Comissão de Justiça, Comissão de Finanças. Essas comissões são fechadas, que vai aqui na Câmara de Vereadores de Santa Maria ver, são comissões, embora produtivas, não estou dizendo que são improdutivas, mas elas são fechadas, ela agrega ali os envolvidos diretamente do colegiado, o relator, tudo mais, e produz a ata, está lá a ata para quem quiser ver, fica depois comprovado. Nós debatemos o assunto, quem veio, veio, quem não veio, não veio. E aí o Lira diz que foi debatido na sociedade tudo isso que apareceu aí, e ninguém entendeu ainda até agora o que vai acontecer, porque a efetiva aplicação do arcabouço vai se dar em 2035. Sabe aquela história? O que é ruim é para não matar agora, para te levar uma paulada no amanhã. Sabe o que é isso, Rodrigo? 2035 a efetividade do arcabouço. Eu quero colocar uma coisa aqui. Coloque. Não se deu tempo, André. Intervalo aqui. Tá. E aí talvez fique para o intervalo.
Não, coloque até para a gente encaminhar o que o Felipe nos disse. O que o Felipe nos disse, eu te pergunto, o que ele disse pelo impacto, e é quase que, se não total transformação da cultura nos municípios, é a sua inviabilização. Então eu te pergunto, cadê a famosa frente municipalista? Pois Essa é a pergunta que fica para o intervalo. Rodrigo, o que tu achou, Rodrigo? Não, eu acho que é o debate que nós, apesar de esse arcabouço já estar, já estar em campo, né, vamos dizer assim, pegar uma metáfora, né? Tá lá. Nós temos que debater isso, né? A população tem que tomar pé da situação, né? Porque, ao final de contas, é ela que vai pagar essa conta, né? A população, né? E vocês viram as entrevistas que o relator, eu nem lembro o nome do relator, não estou dizendo que é descaso meu com a relação à informação confiável, mas é porque ele era uma figura de escassa proeminência, ninguém foi alguém escolhido politicamente para ser o relator da matéria, alguém encomendado para ser o relator da matéria, ou seja, para talhar os prazos. Sim. E foi o que se conseguiu. Foi um acordo de centrão, foi um acordo para não dizer centrão, né? De bastidores, de interesses. Vem cá, como é que nós aprovamos isto? Não estava em jogo o que está sendo aprovado, mas como podemos aprovar isso? Então, o que fica em dúvida é o que foi aprovado ali que interessou tamanha pressa nesse momento. Tá, e tem um personagem que antes teve um papel de protagonismo durante muito tempo na história brasileira e que se tornou uma figura hoje, ou para alguns não mais na UTI, mas quem sabe já praticamente sendo soterrado, que é a imprensa brasileira, que antes era extremamente aberta a essas discussões, né? Trazer à sociedade esclarecimentos necessários, com pessoas sérias, porque me preocupa muito, e eu já disse aqui, e eu brinco sempre, a figura do chamado especialista, isso é preocupante, como tu disseste, que é o fato assim, o quanto isso implica no presente e no futuro de uma sociedade. Sim. Né? Como nós estávamos dizendo, está vendo aqui, se você olhar o estado que fomos, e tu mesmo fez a citação, e o que hoje nós estamos vivendo, e nós temos, parece que, entidades que elas estão hoje numa condição de amorfas, parece, né? Sem forma, sem estrutura, sem perspectiva. E aí, onde é que estão as forças vivas dessa sociedade que antes sentiam-se, no mínimo, incomodadas, André? Olha, está para ser visto ainda, como é para 2035, está para ser visto ainda o que foi aprovado de interesse para quem negociou para aprovar agora o que está ali dentro que vai beneficiar imediatamente. O de 2035, quem sabe quem vai sentir isso aí, entende? Vou te dar um lance que aconteceu nesse bolo todo, nesse bojo todo. Vocês devem ter visto, Rodrigo, da questão, nós estávamos lá no programa que eu apresento lá da empresa de automóveis. Uhum. O governo mandou, tal qual como mandou o arcabouço. Tal qual, igualzinho. Vamos negociar aqui a maioria para aprovar, porque isso aqui é bom para o país, certo? Uhum. Aí ele mandou tal qual como aqui. Tal qual, igual. Mesmo método, mesmo projeto, mesmo projeto não, mesmo método, negociação coletiva, tal aqui, pagar lá, mesmo governo, mesmo ministro negociando, tudo mais, aqui está o projeto para votar. Não fosse um grupo de 20 deputados paulistas ligados à indústria automobilística, teria sido aprovado recursos para uma empresa chinesa ficar sem... A BYD, vou dar um nome, está lá no projeto, estava lá para ela. A BYD, que já está entrando agora de braba com os carros elétricos para desafiar a indústria automobilística do Brasil. Está entrando, está lançando agora aqui. Em Camaçari, na Bahia, onde era a Ford dos Estados Unidos, entra a China. Só que tem uma... Aí ele só não aprovou esse projeto aqui, com o mesmo método, com a mesma estratégia, sem ler o que estava ali dentro, só não aprovou porque esse grupo de 20 deputados virou voto e faltou um voto para o governo aprovar benefícios fiscais para a indústria chinesa rebentar com a indústria automobilística nacional até 2032, vizinho do 2035 do arcabouço. Um parêntese dessa situação toda que tu falaste, que tu comentaste, há uma semana a Toyota decidiu que não irá mais investir em carros elétricos. Sim.
Japoneses não são bobos. Então você tem um elemento novo dentro desse processo todo, né? Apesar de ter frustrado essa tentativa com relação a essa empresa estrangeira. Chinesa, né? Chinesa. Especificamente da China. Mas nesse meio aí você tem o anúncio da Toyota de que não vai mais investir em carros elétricos. Né? O que me surpreende é isso, é o governo do presidente atual, né, que foi lá se encontrar com o Xi Jinping, que não recebe quase ninguém do mundo, é um homem fechado. Recebe o Lula de braços abertos e o Lula vem e traz um projeto desses guardado. O que eles conversaram lá? Como é que falta um voto só? Isso é economia. Isso é hoje a economia do qual nós estamos submetidos à aprovação, não de temas, não de conteúdo, não de textos, mas de acordos. Acordos de maioria. Não são mais temas que estão em discussão, são acordos de maioria. O governo quer isto. Vamos negociar a maioria? Como é que nós conseguimos maioria? Faltou um voto para eles darem benefícios fiscais para os chineses até 2032. Faltou um voto. E ninguém sabia que estava isso ali. Volkswagen, mas André, deixa de se botar, acho que a Volkswagen não sabia. Olha, ver se teve gritaria. Teve comemoração, porque faltou um voto para fazer isso para a indústria chinesa. Já que nós estamos falando disso, e foi comentado aqui, inclusive tu levantou a bola, né, a respeito de uma questão que é gravíssima no mundo. Você que nos vê, que nos ouve, você já sabia que estão sendo promovidas ações por determinados grupos? Isso não é teoria da conspiração. Eu gostaria, e nós aqui sempre gostamos que você não se sinta contemplado totalmente com aquilo que nós dissemos. Nós queremos provocá-los para você fazer a busca ativa. Está se falando no mundo, Rodrigo, em promover crises, o Eliezer está aqui atento, para gerar a escassez de alimentos no mundo. Sim, isso está sendo planejado. Aí nós temos tecnologia, o Brasil é essa figura, é a menina mais cobiçada do mundo, é a noiva mais cobiçada do mundo, porque nós somos os grandes produtores de alimentos, nós hoje praticamente alimentamos 1 bilhão de pessoas, e nesse mesmo momento alguns grupos, e a gente pode falar aqui, pesquise junto ao Fórum Econômico Mundial, né, de que há uma ideia de geração de crise para levar à escassez, e a escassez leva à escravidão, porque aí você tem países como a China, no caso, e outra coisa, gente, nós temos um problema sério no mundo, energia. E alguns pesquisadores e algumas pessoas, e essa discussão que o Rodrigo levantou do carro elétrico, você tem até mesmo, você pode fazer essa busca também, hoje a gente tem à disposição nas mídias sociais, que é o fato de que se coloca que os carros elétricos é a terceira vez que se faz tentativa e vai fracassar de novo. Sim. Vai fracassar de novo. Nós, lá no ambiente que eu faço o trabalho aos sábados lá e presto serviços, que é o da Volkswagen, que é a fábrica alemã, né, que somos japoneses, a fábrica alemã já tinha decidido isso. Para o Brasil, principalmente para o Brasil, ela não vai investir em eletrificação 100%. Ela vai investir numa eletrificação híbrida. E principalmente num combustível que utilize o etanol. Que, dada a extensão de terra que tem para produzir combustível verde, que se chama, né? Então, aí tu tem um componente fantástico. Aí vai entrar o que os japoneses já fazem, que eles... A roda do carro produz energia. Só que ao invés de usar o combustível fóssil para girar a roda do carro, para, como é que se chama? Retroalimentar, utilizaria o etanol. Mas isso tudo, estão investindo 7 bilhões aí para tudo mais, são pesquisas, mas o mundo está preocupado com isso. Mas esse acréscimo que o Rodrigo diz dos japoneses, é como diz, eles estão também nesse mundo de primeira linha, da primeira ordem. A gente faz um intervalo e volta a falar depois mais sobre essa questão do arcabouço, sob o ponto de vista político, pode ser. Não está de provocar vocês isso aí, porque eu estou achando eu estou impressionado com isso tudo, sabe? Estou impressionado como o Congresso se tornou o balcão não mais de negociação, mas o que o conteúdo acerta. Eu vejo aqui pela Prefeitura de Santa Maria. Tu imaginou o prefeito ter essa tranquilidade de mandar projetos sem a sociedade saber o que diz o conteúdo? Né? Aqui não passa porque a comunidade é pequena, como ele disse ali, né? As pessoas se conversam, mas vai nesse lugar onde não se sabe o que aprovaram, para a quem atinge, o que foi aprovado lá. E fica valendo. Fica valendo. Nossas raízes.
Por que esse nome aí, Rodrigo? Nossas Raízes? Em 1 minuto você consegue dizer? 20, 28? Ah, dá para ser em 2 minutos. Olha. 2 minutos. Nossas Raízes, porque é uma ideia gestada pela nossa colega Luciana Camilotti, né? De falar sobre temas que trazem sentido, significado para a comunidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, né? Brasil. Né? Daquilo que representa a nossa visão de mundo, né? Da grande maioria da população. Né? Me lembro que há quase que 1 ano atrás nós trazíamos dados históricos do surgimento de Santa Maria, né? De como formou essa cultura, esse povo aqui. Né? Então foi muito nesse sentido, né? De valorizar aquilo que deu certo socialmente, né? Que isso é raiz, né? Raiz. As relações humanas que, em grande medida, se solidificam através do tempo e que trazem um significado consigo, né? E que nos identifica perante aos outros, né? Muito bom. É nesse sentido. Contribuir, pegar uma frase que disse o Felipe Rosa ali, contribuir com a mudança de mentalidade, eu acho que é isso, né, CF? Contribuir, né? Com essa busca de mudança de mentalidade, é tão difícil mudar, né? Ainda mais a mentalidade. Se a gente volta, né, Eliezer, Victor, 20h30 pontualmente. A Imembuí tem o humano da criatividade e o carisma que a audiência responde. Enquanto a tecnologia cria a inteligência artificial, a Imembuí pratica a habilidade humana da comunicação. A nossa história é a nossa raiz. O novo ensino médio do Colégio Fátima parte do princípio do protagonismo do estudante para o sucesso da sua aprendizagem. Autonomia nas relações e nas decisões. Educadores como mediadores do processo ensino-aprendizagem. Projeto de vida, reflexões do estudante sobre espiritualidade, futuro profissional, autoconhecimento, escolhas, cidadania e responsabilidades. Novo ensino médio do Colégio Fátima, feito para você. Qual o tamanho dos seus sonhos? Qual o impacto da sua determinação? Qual a força que te move para a realização de projetos sólidos como rocha? Brita Pinhal. Trajetória que começou em 1973. Juntos construímos o futuro, rural, industrial e urbano. Em 2023, Brita Pinhal, 50 anos. Acesse britapinhal.com.br. Há 70 anos no Brasil, a Volks sabe o que mais vale na vida dos brasileiros. E para comemorar nosso aniversário, vamos fazer o maior feirão da nossa história. É o feirão de fábrica Volks 70 anos. Faça a festa com as melhores ofertas. Uma oportunidade imperdível para você comprar seu 0 km com taxa zero e pronta entrega. Aproveite. Novo Polo Track 2324 de 88.690 por 78.690. Entrada de 50% mais 70 vezes de 990 com taxa de 1,29% ao mês. O carro mais vendido no Brasil. Venha conferir. Volks 70 anos. Sucesso que passa de geração em geração. No trânsito, escolha a vida. Volkswagen. Protege a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para implantação do e-social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. A sua parada em Santa Maria é na Estação Camubi Multistore, um complexo com mais de 2.000 metros quadrados de área construída e uma ampla variedade de produtos. Na Estação Camubi Multistore você encontra o setor casa com produtos para decoração, mesa posta, cristais, perfumaria e espaço Tramontina, com produtos que vão do preparo ao servir. O Pet Center completo para o seu melhor amigo, com ampla farmácia, clínica e atendimento veterinário com exclusividade DocG na cidade.
também o maquinário ideal para a sua atividade. Somos concessionária Elite Steel com assistência técnica especializada e teste das máquinas nas propriedades, além de trabalhar com os produtos Buffalo, Garden, Linus, Motomil e Tramontina. E o Garden Center, onde você encontra os produtos ideais para a manutenção e cuidado do seu jardim e piscina, móveis e vasos para completar a decoração do seu espaço. Embarque e acompanhe essa viagem pelo nosso site e redes sociais. Estação Camobi Multistore. O trem parte diariamente da BR-287, número 6.203, na Faixa Nova de Camobi. A Get Commerce participou do Inova Summit, uma das maiores conferências de inovação no Brasil, pois sempre busca o que existe de mais inovador no mundo para que pequenos e médios empreendedores tenham acesso à tecnologia de ponta e muita inspiração para que seus negócios tenham sucesso. Então siga no YouTube Get Commerce, @GetCommerceBR, para que você possa acessar conteúdos semanais e ao vivo as lives na quarta-feira. Cirila, o esporte do lazer, sempre com Cirila. Seja uma tradicional cirilinha da casca da laranja ou um Guaraná Cirila, pioneiro no Brasil. Com seu drink favorito, tônica Cirila. E para qualquer hora, vá de soda diamantina, água gaseificada para um brinde com saúde. Com Cirila, porque Cirila é coisa nossa. Jinx Tintas apresenta as suas promoções. Resicolor esmalte sintético brilhante 3 litros e 600 branco em cores, prontas de fábrica 3,6 litros por R$ 89,00. Telhabril resina, impermeabilizante isolante, térmico para telhas, pedras e tijolo à vista, 18 litros, R$ 316,00. Manta líquida, impermeabilizante, secagem ultra rápida, 15 quilos, para lajes, calhas, marquises e coberturas, R$ 243,00. Jinx Tintas, na Ângelo Bolson, quase na rotatória. Faça sua especialização na Universidade Franciscana e conquiste novas oportunidades de atuação profissional. São diversos cursos de pós-graduação nas modalidades presencial e também híbrida, com aulas presenciais transmitidas ao vivo em várias áreas do conhecimento. Aprenda junto a professores com ampla experiência e conquiste sua certificação reconhecida pelo mercado. Acesse ufn.edu.br e confira os cursos que preparamos para você. Para você, o que é importante? Para nós da AM Brum Ângelos Oeste, importante é acolhimento, carinho e amor. Sempre. Agora, um novo serviço. Um plano especial e exclusivo AM Brum Ângelos Oeste para cremação. Parcelas mensais a partir de R$ 28,00. Saiba mais em AM Brum Ângelos Oeste, Rua General Neto 258, telefone 5530256140. Purifique Santa Maria, o melhor da água. Com Purifique é saúde e bem-estar. No trabalho, na atividade física, no trânsito. Água purificada é mais energia com Purifique. Água purificada faz bem, traz equilíbrio, hidrata as células e elimina as toxinas. O melhor da água é Purifique. Consulte a equipe de Lianual 3026-4825 em 2 endereços, na Floriano 1354 e em Camobi, Avenida Prefeito Evandro Ber 7195. Nas redes sociais Purifique Santa Maria. Você sabia que na Decora encontra a qualidade Altenburg? Travesseiros, jogos de cama, protetores de colchão, cobertores e colchas. Renove seus itens de cama posta na Decora. Qualidade para suas noites de sono. Começam com um ambiente confortável. Decora, casa e afeto. Na Professor Heitor da Graça Fernandes, 500 em Camobi. Tá na Imembuí? Tá na tua onda. 20h37. 12 graus. Empreender com sucesso. Fale com a Lisete. 996-44-6476.
De volta, 20h38. Nossa, vamos emplacar até as 20h59. Tá bem aí, Eliezer? Ele fecha bem com o nosso programa ali, né? O fechamento do nosso programa. Muito bem. Com a Tinks Tintas, Construtora Jobim, Decora, na Heitor da Graça Fernandes, em Camobi, Universidade Católica Franciscana, Ângelos Oeste, Volkswagen 70 anos de Brasil, com a Pampeiro, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Educação e Humanização, Purifique Santa Maria, Brita Pinhal, Cislimpa Sistema de Limpeza, Get Commerce, Saúde, Protege Medicina do Trabalho e o Nossas Raízes, hoje aqui, extremamente inspirados os rapazes. Um abraço para a engenheira Luciana Camilotti, mandou aqui às 20h07, são 20h39 agora. Na estrada ainda, ela botou caramujinho, né? Andando devagarinho aqui, né? Não chegarei a tempo, ela disse ali. Pô, mas foi grave esse negócio que correu lá ontem na arena, zona da Arena, OAS, né? Nos arredores. Né? Tem 4 colorados aqui, né? Prevalecimento aqui, né? Lu, beijão pra ti, Lu. Um abração no Zoé. Tá sem contraponto aqui, né? Lu, muda de time, Lu. Não dá, não vamos dá. Lá. Um abraço. Eu disse para ela que se ela puder aqui, dependendo dela estar aí, alcança aqui para entrar no ao vivo. Qualquer coisa ela entra aí, tá bem, Eliezer? Aí no 6060, 322 6060. Bom, vários temas para a gente encaminhar para essa reta final. Quero mais ouvi-los do que eu propriamente falar aqui, tá bem? Só vou provocá-los que agora a questão, se vocês aceitaram, que vocês aqui comandam aí a pauta, né? Tu tinha trazido uma pauta aqui, era do economista, do Mises Brasil, é isso? Então tá. Não, aqui, ó, eu só... André, se tu permite aqui, ó, eu só peguei do Mises Depois Brasil. eu quero que o Rodrigo comece Olha o que tá escrito falando aqui. sobre essa questão do consenso social, tá bem, Rodrigo? Tá, vamos lá. Ó. Produtores não consumidores são o motor do crescimento econômico. Políticas keynesianas só atrapalham a geração de riqueza. Aqui no escrito, aqui, vamos ver. Tá, esse está aqui. Então, assim, ó, só para dizer assim, ó, nós temos talvez uma confusão muito grande, muitas vezes, por quê? Porque esses governos buscam sempre a ideia de que você tem que estimular o consumo, né, Rodrigo? Só que aquela história, e aonde ficam aqueles que produzem isso tudo? Né? E uma das frases que o autor, que é um americano, ele coloca, né, justamente assim, ó, o mesmo pode ser dito para a economia em geral, porque o que move uma economia não é a demanda, mas sim a produção de bens e serviços. Então, é muito complexo, e é por isso que nós precisamos de pessoas como o Felipe para tratar desse tema de economia, porque é aquela história. Uma coisa que se brinca muito no Brasil que nós somos um povo que entendemos de tudo, né? Nós falamos tudo que é assunto. Né? Sempre essa brincadeira. O brasileiro fala de tudo que é assunto. Mas qual é o conhecimento real e concreto que ele tem sobre um tema? Economia é muito complexo. Sim. Tu começa a ler algumas coisas, tu vê que é um tema difícil você entender todas essas interfaces que ela faz. Né? Qual é o impacto da medida? E tu colocava antes do final do bloco anterior, né, que é justamente o fato assim, eu vou te dizer quando tu fez a pergunta de como se dá esses processos de organização. O povo, na atualidade, da ex-democracia brasileira, é dispensável, é desnecessário. Existe todo um teatro aonde você prepara aquele jogo bonito, a gente sabe que tem algumas pessoas que adoram participar de eleições, né? Vai para aqui, vai para lá, teoricamente movimenta um pouco a economia, mas no fundo o povo se tornou dispensável. Essa questão da votação que houve em Brasília recentemente, que a gente está falando do arcabouço, ou como diz o Rodrigo, né, o calabouço fiscal. A Luciana disse o calabouço. O calabouço fiscal, né, também. Então, é justamente esse perigo que nós vivenciamos hoje, de muitas vezes, como tu disseste, colocou um fato, inclusive, que beneficiava uma empresa chinesa, né? Que tipo de arranjos são feitos atrás da cortina que nós não enxergamos, mas eles existem e eles definem, muitas vezes, até mesmo, se nós teremos em determinado período o direito ou não quanto a explorarmos alguma coisa daquilo que produzimos. Sim. Outro dia, eu acho que foi ontem, no Jornal do Almoço, passou uma reportagem mostrando produtores da região leiteira com as vaquinhas Jersey, né?
que deixaram de entregar somente o leite das vaquinhas Jerseys, que são excelentes produtores de leite junto com a holandesa, né? Com vantagem até do que a holandesa, porque a Jersey é bem pequenininha. E as pessoas estavam ali dizendo que, olha, estão produzindo queijo, derivados do leite, né? Então entra nessa questão do Keynes aí, né? Então, não é ela que está... Se ela fosse ficar vendendo leite, o leite estraga até se ela não vender imediatamente. Né? Então, realmente muito boa essa questão de pensar. Isso ajuda uma sociedade a pensar nisso. Rodrigues, tu gostei desse assunto que estava falando ali no intervalo do consenso social? Vi que o nosso colega Elisete também estava olhando com atenção, né? Isso aí é interessante, essa questão da busca do consenso social, Rodrigo. Isso é interessante isso aí, Rodrigo. Eu acho que o debate ele fomenta isso, né? À medida em que, vamos dizer assim, a história do século XVIII, XIX, do século XX, né? Quando você tem um processo revolucionário em curso e há um mecanismo das pessoas dentro do capitalismo de ponta, vamos dizer assim, né? Inglês, europeu, norte-americano, quando há mobilidade social, ou seja, aquele operário que tem um filho que se torna professor, que se torna advogado, se torna um profissional liberal, há uma ascensão social, esse sujeito ele não vai abrir mão da sua riqueza pessoal e fruto do seu trabalho para uma perspectiva utópica de vida, né? Ou seja, se eu sou um operário, meus filhos conseguiram um emprego melhor do que o meu, um rendimento melhor do que o meu, um grau de instrução melhor do que o meu, eu não vou trocar essa ideia de ascensão de classe por uma ideia utópica. Então você tem daí, a partir de alguns autores, a possibilidade de transferir o poderio de transformação de uma sociedade que antes era ligada estritamente ao trabalhador a outras partes da população, né? Outras partes que vivem à margem da sociedade ou do processo produtivo dessa sociedade. E é isso que nós encontramos hoje, ou seja, uma proposta ligada a um pensamento progressista, né? da vontade de minorias em detrimento de uma grande maioria, e aí o ataque a elementos importantes a uma parte expressiva da sociedade, que é a maioria, né? Ligada muito a questões tradicionais, né? Ou seja, a família nuclear, a questão da religião cristã, né? Então há um choque de pensamentos, de visões em que se enquadra o mundo hoje. Então existe um lado que é a destruição de um modelo que veio construído, sendo gestado há séculos no Brasil, por exemplo, né? Que querem a transformação, a destruição desses laços sociais, né? E a outra parte da população que quer exatamente manter esse vínculo, né? Com uma perspectiva, vamos dizer assim, conservadora, né? E há uma demonização dessa maioria dessa população que tem essa vinculação conservadora, né? Ou seja, o que é o conservadorismo? O conservadorismo são questões ligadas às relações sociais que deram certo de geração para geração, né? Então, há um embate entre essas duas visões. Uma visão progressista que quer a destruição e a outra que quer estabelecer um consenso entre as partes, não é? Então, o que é necessário hoje primeiro vem um momento de recrudescimento, né, dessas duas partes. Uma parte que não se sentia representada há muitos anos atrás, hoje já tem uma representatividade, né, que são aquelas pessoas que se identificam com o pensamento conservador, com o pensamento de direita, né, e que vão se colocando através da sociedade e estão se inserindo no cenário político. E existem os outros que conseguiram essa hegemonia, né, que são os progressistas, que é o pensamento de esquerda, que está muito ainda inserido dentro da mídia de massa, dos sistemas educacionais, dos sistemas de ensino, né? Então, hoje nós vivemos o mundo inteiro, vamos dizer assim, mas falando especificamente do Brasil, esse choque de pensamentos que são antagônicos, né? E fruto disso, há uma parte que quer estabelecer a diferença e a outra que quer buscar o consenso dentro de um convívio social, né?
Agora, o que não pode acontecer é a destruição do tecido social, dos laços, né? Ou seja, um lado quer e acha importante o comunitarismo, a comunidade ter voz, né? Então, principalmente numa cidade como Santa Maria, nós precisamos ter convívio entre as pessoas. Nós precisamos ter espaço público para que as pessoas possam conviver, né? Nós precisamos criar sentido na nossa vida, né? Ou seja, estabelecer sentido é viver em comunidade, é se relacionar um com o outro, né? Então, isso é que falta muito às vezes, e à medida em que você não tem isso, você tem a precariedade do mundo político, né? E a mudança que o Brasil passa de 2013 para cá, ela é muito significativa. Apesar de alguns contextos serem desfavoráveis, mas há uma evolução, um crescimento importante da sociedade brasileira de 2012, 2013 para cá, né? Então, e a gente tem que encarar isso como uma realidade, como diria um sociólogo, é um fato social, isso se impõe, isso é mais forte do que nós, né? E agora nós estamos numa segunda fase em que a gente tem que pensar essas nossas instituições. Será que elas servem para a população ou elas se servem da população? É isso que o cidadão ele tem que se perguntar, né? Então, essa é a segunda fase, ou seja, a população, vamos dizer assim, evolui e o próximo movimento é a mudança institucional dessa República Brasileira, que é, desde 1889, um verdadeiro desastre, né? Tá a Tebet ali no ar de novo, olha só a quantidade de microfones para Simone Tebet, ministra do Planejamento. Já entra no assunto depois ali para essa como é que se chama assim? Saturação de visibilidade da Tebet desde ontem no vídeo e nos noticiosos. Quer acrescentar alguma coisa a respeito da fala do Rodrigo, CF? Eu vejo que essa questão toda, gente, de que a partir do momento que se diz que nós entramos no processo da redemocratização do país, começou a prevalecer uma coisa que a gente chama de pensamento único. Só tinha uma vertente da visão. Por quê? E, de um outro lado, houveram constrangimentos, tamanho de uma parcela maior da sociedade que ficou, muitas vezes, incomodada, desconfortável e até mesmo acusada de ter sido conivente com determinados fatos históricos. O Rodrigo coloca ali como um corte nesse processo 2013, onde, a partir de um determinado movimento que não tinha como interesse natural de que houvesse, né, justamente a abertura de um espaço que determinado segmento, chamado da classe média, e ela começou assim, para aí, vamos inserir outras pautas que não a questão da passagem, se é que de fato era a passagem, né, o fator motivacional para explodir aquelas grandes passeatas de rua. 2013. E aí parcela da sociedade trouxe outras demandas, né, questionando a questão do ensino, a qualidade de prestação de serviço de saúde. Centavos. Exato. Né? Mas aí uma parcela significativa que é aquela história, né, de que assim, gente, quando se fala que é uma divisão no Brasil, qual é a primeira ideia que vem na sua cabeça? Bom, se há uma divisão no país, é a mesma coisa que eu cortar um bolo. Fica 50% para cá, 50% para lá. Não. A divisão no país, no máximo, aquela visão progressista que usa das minorias, e isso está mais do que evidente, usa da minoria para atingir seu objetivo, até mesmo, como nós já comentamos no programa passado, muitas vezes para desconfigurar, muitas vezes, o próprio indivíduo a partir de várias nuances. É 70-30 no mínimo. A maior parte da sociedade é essa que o Rodrigo falou. Indivíduos que reconhecem em si mesmo o potencial e capacidade para fazer a diferença, para conquistar um emprego, para conquistar uma qualidade de vida diferenciada, para proporcionar a si e aos mesmos algo melhor, até mesmo na questão da alimentação. E nós sabemos que à medida que nós melhoramos a nossa, digamos, qualidade e evolução, questões salariais, maior o nosso consumo, inclusive, de proteína animal, que tu citou aqui, a questão do leite. Sim. Né? Isso é diretamente proporcional. Então, nós temos, então, uma sociedade que muitas vezes acanhada porque está desinformada, e o conservadorismo é justamente mostrar para a sociedade que aquilo que deu certo ao longo dos tempos está consolidado, deve ser preservado, deve ser protegido. E ele não é
nada reacionário. Pelo contrário, ele evolui com prudência. Prudência é um dos grandes princípios do conservadorismo, é ser prudente, é ser responsável, é ser criterioso, é buscar o equilíbrio. Então, nós vamos jogar a água juntamente com a criança fora da bacia, Rodrigo? Dando a oportunidade para que aqueles que nada produzem, porque os progressistas e os seusistas, eles são estéreis, eles nada produzem além do caos. Para vocês terem uma ideia, todo aquele conhecimento histórico que nós aprendíamos na escola, de que para que lei do sexagenário, sendo que o escravo não vivia até os 70 anos? Né? Que bobagem é isso, e era motivo de piada, né, dos professores, alguns assim, né? Não todos. Quando você vai acessar outros autores, outros historiadores, por exemplo, João Camilo de Oliveira Torres, né, um excelente historiador, não é? Ele nos coloca na interpretação da realidade brasileira, um livro importante dele dos anos 60, dos anos 70, dos anos 60, que essas mudanças foram as maiores mudanças do segundo reinado de Dom Pedro, por exemplo, elas saíram do gabinete conservador. Então, essas leis que elas ocorriam, elas eram de certa forma, um elemento de preparação para a abolição da escravatura. Né? Então, a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, porque você não pode acabar com o sistema escravocrata sem destruir um país inteiro. Então, você tem que fazer a mudança de maneira gradual e segura. E, ao mesmo tempo, tomar medidas que pudessem trazer essa população sem instrução para o mercado, para os meios de produção, para que ele se integre dentro dessa sociedade. Esses eram os debates dos conservadores brasileiros no final do século XIX. Né? Então, Bernardo Pereira de Vasconcelos, outros tantos, né? Proeminentes pensadores conservadores do século XIX tinham essa perspectiva. E aí você chega no século XXI, onde um professor universitário diz que para um bom conservador ele merece uma boa pá e uma boa cova. Quando um professor fala isso dentro de um movimento de massa, ele não está brincando, ele está falando sério sobre isso. Né? Sendo que o movimento conservador, quem sempre busca o diálogo, né? Ele quer realmente esse consenso, ele quer estabelecimento de laços. Né? E essa visão de que o conservador ele é eminentemente um sujeito ativo, sob o ponto de vista de um agente reacionário, avesso a mudanças, ele não tem nada a ver com a realidade. Né? Por quê? Porque a realidade nos mostra, sob o ponto de vista dos fatos históricos, outros elementos que não corroboram com isso. Né? Então, parte, por exemplo, vendo uma questão que o Carlos Flávio acabou de falar, envolvendo a classe média. Por que tanto ódio à classe média? Né? Porque a classe média é a classe que transforma, que é a classe que tem mais criatividade, que move uma sociedade, que transforma uma sociedade para melhor. Né? Que transforma os meios de produção, que permite a ascensão social. Uma sociedade cuja base da pirâmide ela é gestada pela classe média é uma sociedade pujante. Exato. Né? Porque então é necessário, em alguns pensamentos, de matar essa classe média. Por isso o ódio a essa classe média. Né? E nós temos que colocar esse debate. Não tem que haver ódio. Né? Nós temos que buscar um caminho para o Brasil. Porque, afinal de contas, nós moramos aqui. Porque, senão, nós vamos chegar a um pensamento diferente do Felipe, que nos mostrou aqui que o caminho é o aeroporto. Né? Sim. Ora, 20h57. Eu ainda tinha outros temas aqui, mas a gente vai ter que postergar aí para o próximo encontro, tá bem? O consenso social. Essa questão que você falou aí, Rodrigo, nesse último, me lembrou muito bem uma questão que nós temos exemplo aqui em Santa Maria, assim, para o pessoal analisar e refletir. A gente vê, Eliezer, índios na rua, mães indígenas na rua e com índiozinhos na rua, crianças e bebês também na rua pedintes. Sim. Eu sempre digo no Tá Na Hora,
Quando eu passei na esquina do Petrobras e vi aquela família indígena ali pedindo a rua, eu digo, mas eles são ricos sob o ponto de vista de propriedade, porque o Tarso Genro do PT, governador, deu para eles terras, deu ali. Uma extensão de terra da Fazenda Santa Marta. Desalojou uma escola que funcionava ali, levaram as máquinas, tudo, e botaram num galpão lá, porque não tinham onde botar, deixaram de torno e não sei o que mais, 120 violinos, violão, e deram para os índios as terras. Veja só, o André está sendo preconceituoso com os índios? Não. O que eu acho é que o Tarso Genro tinha que ser responsabilizado por não criar estrutura, como você disse aí, Rodrigo, gradual, de que os índios fossem não domesticados, mas que eles se emancipassem. O que vocês vão fazer com essa terra? Está longe da cultura deles. Como é que se produz? O que é produzir com esta terra? Ele deu no apagar das suas luzes e foi embora. Não daqui de Santa Maria, ele foi embora do governo, porque ele saiu, teve só um mandato. Vai lá e vê, qualquer um cidadão vai lá ver o que tem lá. Era para ser algo. Aí eu li outro dia uma notícia lá no Centro-Oeste, os índios se organizaram em cooperativas lá. Eu acho que 80 milhões de reais essa cooperativa deles produz por ano. Ah, então tu está falando que é capitalismo, André. Eu estou falando que é organização social. Mas as coisas acontecem gradualmente. Tu tem que compreender o que eu faço com isso. Não é, Rodrigo? Acho que foi isso que você quis dizer. Isso, né? É a busca da autonomia, né? Nós estamos aqui em casa, o problema. Aí ele está ali, tem terra, mas ele não sabe o que fazer com aquilo. Não tem acesso a crédito, não tem acesso a semente, não tem acesso a técnico agrícola. Às vezes ele nem está vocacionado para isso. Exato. O que ele faz? Vai lá para o centro pedir dinheiro. Que coisa, né? É que isso acontece e tem queixas muito grandes. A gente tem visto agora, inclusive, né, nas CPIs que vem acontecendo, que é aquilo que nós já sabíamos, só que era impedido, que muitos índios têm um interesse enorme em poder usufruir, por exemplo, de todo o avanço científico, tecnológico que nós alcançamos, a qualidade de vida que nós somos hoje as gerações mais ricas da história da humanidade, que melhor usufrui de bens e serviços ao longo do tempo. E esses índios querem a mesma coisa. Mas existem figuras dentro de organismos que ingestam e, às vezes, inviabilizam, impedem aqueles que querem, como ele falou, ganhar o direito à autonomia de assim o fazê-lo. Sim. Por quê? Porque os caras querem uma figura que esteja num zoológico como se fosse um objeto de demonstração para que eles permaneçam, né, tão qual surgiram quando foram descobertos, né? Aquela figura que serve o quê? Como uma exploração muito mais teatral, midiática, do que reconhecê-los como seres humanos com alto potencial de recuperar sua autoestima e passarem a um processo produtivo, geradores de riqueza, como o Rodrigo sempre fala, riqueza gerando riqueza, né? Mas eles são, muitas vezes, amordaçados, eles são amarrados, inviabilizados, e o que acontece? Como tu diz, tu os vê na rua, muitas vezes, na condição de pedinte. Talvez a Lisete esteja de volta já, tomara que esteja, na próxima quinta-feira aqui com vocês. Sugeri para ela que vocês debatam um tema que é da hora. Não a inteligência artificial, sob o ponto de vista da inteligência artificial, mas sob o ponto de vista de que as pessoas pensam que acabaram seus problemas, organizações Tabajara. Que é só fazer pergunta que o GPT vai nos dar a resposta. Sim. E aí o sujeito lá, o professor, fez uma pesquisa com tal e levou junto para testar também no GPT o que o GPT diria em relação ao que os estudantes estavam fazendo. Ele também autorizou que o pessoal consultasse o GPT, né? Aí diz, olha, perdi um tempão enorme para fazer essa comparação, mas ele é o seguinte, a questão está em Rodrigo, sociólogo e CF aqui, pensador, saber fazer as perguntas. Saber fazer as perguntas. É isso. A solução não chegou, você tem que saber fazer as perguntas. Você pode me perguntar para ele direto. Me diz aí sobre o pensamento do John Maynard Keynes. O cara tinha uma produção que ele vai te dar qualquer coisa ali. Não é? Ele faz uma busca Agora ativa. você precisa ter algo específico. E para saber o específico, você tem que pelo menos se instruir em alguma coisa. Pegando o teu gancho, falando do Keynes, a proposta do Keynes de um motor de desenvolvimento vindo do Estado, ela é episódica. Ou seja, tu constrói a Europa, tu tem pleno emprego. E depois, quando terminou de construir a Europa, o
que tu vai fazer com esse pessoal? Será que Keynes resolve isso? Logicamente que a história nos mostra que não. Né? E aí? Vai achar que o GPT te dá a resposta? Vai dar a resposta o GPT? Se você não compreender o encaminhamento. E tem mais isso importante que ele disse, que as melhores notas foram para os que dialogaram com o GPT, que foram reformando, foram refinando, né? Refinando o tema. É o final dos tempos, né, André? E aí, assim, em vez de as pessoas conversarem entre si, é com a máquina. Com a máquina. Ele dizia assim, mas isso é o que o bom professor dos bons tempos fazia, conversar com o aluno, né? Quem fez uma orientação de pós-graduação sabe, tem que conversar com o mestre. Isso aí. Apresentar para ele. E aí você acha que a máquina vai te dar a resposta. Vê que interessante. Estamos reproduzindo tecnologia e achando que fazemos ciência. Esse é o grande problema da humanidade atualmente. Na minha humilde opinião, né? Por favor. Reproduzimos tecnologia e achando que estamos fazendo ciência. Eliezer, dá para encerrar? Não? Como é que isso aí? Vamos manter, os rapazes são fera aí, Eliezer. Depois do intervalo, o Eliezer vai colocar uma entrevista, um podcast, um bate-papo, sobre a questão do etarismo. Ela tem a participação de uma empresa de publicidade que fez levantamentos o quanto essa questão do etarismo significa esse preconceito de que a idade já venceu as pessoas quando elas ainda têm muito a entregar a partir da experiência pessoal. Imembuí.